Existe um alimento que 4.000 anos de civilização asiática trataram como infraestrutura, tão fundamental quanto o arroz, tão comum quanto o sal. Um alimento que fabrica sua própria vitamina C a partir de nada além de água e escuridão. Ele se multiplica em 8 vezes em 4 dias. Custa $2 e substitui $28 em produtos de mercearia. Metade do mundo o consome diariamente. A outra metade nunca foi ensinada que ele existe. Uma indústria de suplementos de 57 bilhões de dólares americanos vende a você a mesma molécula em forma de pílula. Eles nunca mencionaram que você poderia cultivá-la em um pote de vidro. O arquivo abre em 1943 na Universidade Cornell, no escritório de um professor de nutrição que acabou de escrever o anúncio de classificados mais perigoso da história da comida. Seu nome era Clive Mayne Mackay. Nascido em 1898, falecido em 1967, professor de nutrição e pecuária em Cornell. E em abril de 1943, um homem com um problema de tempos de guerra. A América estava racionando carne, racionando manteiga, racionando açúcar e produtos enlatados. E Mackay acreditava que a resposta estava sentada em um saco de sementes que quase ninguém no mundo ocidental havia pensado em abrir. Ele publicou o que chamou de um anúncio de procura-se. Não nos classificados, em um apelo científico que ecoaria por décadas e depois seria inteiramente esquecido. Procura-se, escreveu Mackay, um vegetal que crescerá em qualquer clima, que rivalizará com a carne em valor nutritivo, que amadurecerá em 3 a 5 dias, que poderá ser plantado em qualquer dia do ano, que não exigirá nem solo nem luz solar, que rivalizará com o tomate em vitamina C. Cada critério apontava para a mesma resposta. Não um vegetal cultivado em uma estufa. Não uma safra projetada pela indústria. Um broto. Especificamente, o broto de feijão mungo. Uma tecnologia tão antiga que precede a história chinesa escrita. Carregada para um laboratório de Cornell por um estudante de doutorado segurando 4.000 anos de conhecimento asiático em suas mãos, Mackay não parou no laboratório. O governador Thomas Dewey o nomeou para a Comissão de Alimentos de Emergência do Estado de Nova York e Mackay transformou essa plataforma em uma campanha. Sua equipe organizou 250 jantares comunitários de soja, 7.500 pessoas compareceram. Eles ensinaram 35.000 americanos a usar soja. Eles imprimiram receitas e as distribuíram para 300.000 cidadãos. E no laboratório, a equipe de Mackay documentou a transformação. Um aumento de 300% na vitamina A e um aumento de 500 a 600% na vitamina C em sementes brotadas em comparação com as não brotadas. Em julho de 1943, Mackay deixou Cornell para a Marinha dos Estados Unidos em Bethesda, Maryland. O esforço de guerra o absorveu, mas o conhecimento que ele tentou plantar nas cozinhas americanas não tinha mais ninguém para regá-lo. A Comissão de Alimentos de Emergência se dissolveu. A geração Baby Boom nunca aprendeu. Na década de 1950, a comida de conveniência substituiu a autossuficiência, e um dos métodos de produção de alimentos mais eficientes já documentados desapareceu silenciosamente da vida americana. Mackay morreu em 1967. Seu legado de brotos morreu antes dele. O que sobreviveu foi sua outra descoberta, aquela que o tornou imortal em um campo diferente. Em 1935, Mackay publicou a primeira demonstração de que a restrição calórica estende a expectativa de vida, um artigo fundamental na ciência da gerontologia. O mundo lembrou disso, esqueceu as sementes, mas o mundo não esqueceu em todos os lugares. Em 1578, em um escritório cercado por espécimes botânicos prensados e ilustrações desenhadas à mão, um médico chinês chamado Li Qian completou o trabalho que consumiu 27 anos de sua vida. O Benkao Gangmu tem 52 volumes com 1.892 drogas catalogadas com uma precisão que a farmacologia ocidental não igualaria por séculos. Entre essas entradas estava o feijão mungo, o feijão verde. Li Jihan documentou suas propriedades com clareza clínica, eliminando calor e toxinas, tratando carbúnculos e cachumba, agindo como um antídoto para o envenenamento por acônito e chumbo, e aliviando a letargia esmagadora da doença do calor do verão. Dosagem padrão de 15 a 30 gramas em decocção. Ele não foi o primeiro a registrá-lo. Ele estava construindo sobre uma linhagem que remontava a milênios. Os autores do Charaka Samhita, redigido aproximadamente 300 anos antes da Era Comum até 200 anos depois dela, já haviam classificado o feijão mungo sob um nome diferente, mudga. No sistema ayurvédico, o mudga era tridóxico, equilibrando todos os 3 doshas,
a leguminosa mais facilmente digerível, raramente causando flatulência. O texto o descrevia claramente doce, adstringente, leve, frio, bom para os olhos, útil em febre, adequado para o consumo diário. Tornou-se o coração do Khichdi, o alimento de limpeza fundamental na terapia Panchakarma. Não um luxo, mas uma base. E então há a história que ninguém espera. Na Coreia do século XV, um oficial chamado Shin Suk-ju servia à corte de Joseon. Ele era brilhante, confiável e, por fim, traiçoeiro, traindo o jovem rei que havia jurado proteger. Sua deslealdade foi tão infame, tão profundamente sentida, que os coreanos precisavam de uma palavra para isso. Eles encontraram uma na cozinha. Brotos de feijão estragam rapidamente, assim como a lealdade. Aparentemente, os coreanos nomearam os brotos de Sukju Namul em homenagem ao traidor, porque ambos ficam ruins se você desviar o olhar por muito tempo. Esse insulto político de 550 anos ainda é falado milhões de vezes diariamente. A maioria dos falantes não tem ideia de que está amaldiçoando um homem morto toda vez que pede banchan. Em todas essas culturas, o padrão era idêntico. Na China, a sopa de feijão mungo, ludu tang, era o principal alimento refrescante de verão para centenas de milhões. O amido de feijão mungo tornou-se o macarrão celofane, um item básico no hot pot e no Buddha's Delight. A pasta de feijão mungo recheava bolos lunares. Na Coreia, o sukju namu aparecia em virtualmente todas as refeições. Branqueado, temperado com óleo de gergelim e alho, servido ao lado do arroz. No Vietnã, brotos crus chegavam em cada prato de phoi, inseparáveis do prato nacional. Na Índia, o mungo brotado tornou-se comida de rua chaat, pesaratudosa em Andhra Pradesh e khichdi tanto para os doentes quanto para os que jejuam. No Nepal, o povo Newar preparava o quati, uma sopa de 9 feijões brotados, incluindo o mungo, para o festival Janai Purnima, um prato que sustentou comunidades durante a fome. Nenhuma dessas culturas tratava os brotos de feijão mungo como exóticos. Eles eram infraestrutura, tão fundamentais quanto o arroz, tão comuns quanto o sal. Os números contam a história com clareza brutal. Partes da Ásia consomem 2 quilos por pessoa por ano. Os Estados Unidos consomem 29 gramas, aproximadamente um centésimo disso. As farmacopeias antigas não precisavam de um laboratório de Cornell para medir a vitamina C. Elas já sabiam o que o broto podia fazer. Mas o que Li Xian documentou em 1578 e o que o Charaka Samhita registrou 2000 anos antes dele, levou a ciência moderna até 2012 para finalmente medir. O laboratório ficava na Universidade de Tecnologia do Sul da China, em Guangzhou, e o pesquisador que conduziu o experimento foi Xinbo Guo, trabalhando ao lado de Rui Hai Liu na Universidade Cornell, a mesma instituição onde Mackay havia travado sua campanha em tempos de guerra quase 70 anos antes. A pergunta deles era enganosamente simples. O que realmente acontece em nível molecular quando uma semente de feijão mungo dormente germina? Gu e Liu começaram com a base de referência. Eles mediram o conteúdo de vitamina C em feijões mungo secos. O resultado foi essencialmente indetectável. Uma semente seca guardada em um armário não contém vitamina C significativa. 0. Então eles adicionaram água e esperaram. No 8º dia de germinação, mediram novamente 285 mg de vitamina C por 100 gramas de peso seco, um aumento de 24 vezes a partir do nada. A semente não havia absorvido vitamina C do ar. Não a havia retirado de nutrientes do solo, porque não havia solo. A semente havia fabricado vitamina C a partir de sua própria glicose armazenada, molécula por molécula, através de uma via bioquímica que havia sido mapeada 14 anos antes por 3 pesquisadores da Universidade de Exeter Glenn Wheeler, Mark Jones e Nicholas Smirnoff. Em um artigo de referência de 1998 publicado na Nature, havia Smirnoff-Wheeler. 8 etapas enzimáticas. Glicose entra, ácido L-ascórbico sai. A semente carregou o projeto e as matérias-primas o tempo todo. Ela só precisava de água para acionar o interruptor. Pense desta forma: a semente é uma fábrica selada com as luzes apagadas. A água é o interruptor de energia. Uma vez acionado, a fábrica converte o amido armazenado em glicose. Roteia essa glicose através de 8 etapas enzimáticas e produz vitamina C. A fábrica funciona com seu próprio combustível em escuridão total por 5 a 8 dias. Mas a vitamina C foi apenas o começo do que Gu e Liu descobriram. A atividade antioxidante total aumentou 6 vezes em comparação com a semente dormente.
Os fenólicos totais aumentaram 4-5 vezes. Os flavonoides totais dispararam 6-8 vezes. O broto não estava apenas crescendo. Ele estava se armando, inundando seus tecidos com compostos defensivos a uma taxa que superava a semente seca em todas as categorias mensuráveis. Um estudo separado confirmou a escala dessa transformação. Duo Wang e Ying-Bin Hai, no Instituto de Tecnologia de Harbin, mediram o poder antioxidante de 100 gramas de brotos de feijão mungo em 462 miligramas de equivalente de vitamina C, uma densidade de varredura de radicais que rivaliza com plantas medicinais dedicadas. Houve mais uma descoberta que mudou inteiramente a equação nutricional: o ácido fítico, o composto que trava o ferro, zinco, cálcio e magnésio em complexos indigestíveis, e a razão pela qual os nutricionistas alertam sobre a absorção de minerais de grãos e leguminosas cai de 39% a 75% durante a germinação. Os inibidores de tripsina diminuem de 17% a 55%. Os minerais não apenas permanecem presentes, eles se tornam absorvíveis. A bioacessibilidade do zinco em feijões mungo brotados atinge 62% a 90%. Um alimento que cria suas próprias vitaminas, que se multiplica 8 vezes em massa, que custa $2 por libra e produz de $14 a $28 em alimentos frescos a preços de varejo. Um alimento tão eficiente deveria estar em todos os lugares. Então, por que a maioria dos americanos nunca foi ensinada a cultivá-lo? A resposta não é uma conspiração. É algo mais silencioso e, à sua maneira, mais eficaz. Em setembro de 1998, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, FDA, emitiu seu primeiro aviso formal sobre brotos, aconselhando crianças, mulheres grávidas e idosos a evitar brotos crus de qualquer tipo, não brotos específicos, não brotos de fontes específicas, todos os brotos. Então veio a legislação. Em 27 de novembro de 2015, a FDA publicou a 21 CFR. Parte 112, a Regra de Segurança de Produtos Hortifrutícolas promulgada sob a Lei de Modernização da Segurança Alimentar. A subparte M foi dedicada especificamente aos brotos. Ela exigia testes da água de irrigação descartada para salmonela e E. coli 057 protocolos de monitoramento ambiental, padrões de tratamento de sementes e requisitos de saneamento. Aqui está o detalhe que muda tudo. Essas regulamentações aplicam-se apenas a operações comerciais, não a um indivíduo parado em uma cozinha com um pote de vidro. Nenhum estado proibiu a germinação caseira, mas o comunicado de segurança abrangente da FDA não faz essa distinção. Os avisos são amplos o suficiente para desencorajar qualquer germinação, embora as próprias regulamentações reconheçam que apenas as operações comerciais representam a preocupação regulatória. O resultado é um efeito inibidor, não uma proibição, algo mais insidioso. Uma névoa de cautela que se instala sobre uma prática que o governo não tem autoridade legal para proibir e nenhuma base científica para se opor em nível doméstico. Observe o registro de surtos e o padrão torna-se inegável. Em 1996, na cidade de Sakai, Japão, aproximadamente 9.441 pessoas adoeceram por brotos de rabanete branco produzidos em uma única fazenda comercial que fornecia merendas escolares. Um tribunal japonês ordenou posteriormente que o governo pagasse indenizações por danos comerciais injustificados porque o patógeno nunca foi isolado dos próprios brotos. Em 2011, 50 pessoas morreram na Alemanha por E. coli 01104H4 rastreada em brotos de feno grego orgânicos de uma única fazenda em Beni Butel, Baixa Saxônia. As sementes vieram de um lote contaminado importado do Egito. Antes que os investigadores identificassem a fonte, as autoridades culparam erroneamente os pepinos espanhóis, custando à agricultura da Espanha estimados 200 milhões de euros em perdas. E então houve os surtos no Jimmy John's em 2008, 2009, 2010, 2012, 2014 e 2018. Cada um deles foi rastreado até fornecedores comerciais. A rede removeu permanentemente os brotos de seu cardápio após uma carta de advertência da FDA em fevereiro de 2020. Entre 1996 e 2020, houve 52 surtos relatados. Mais de 2.700 doenças se seguiram, em todos os casos importantes. A contaminação foi rastreada até lotes de sementes comerciais e instalações de cultivo comercial, não cozinhas domésticas. O único surto de germinação caseira documentado precocemente
Em 1973, foi associado a um kit de germinação comercial, o que significa que até aquele caso remontava uma fonte comercial. Eles emitiram um aviso abrangente em 1998 que não distingue entre uma fábrica comercial e um pote de vidro na bancada da sua cozinha. Eles construíram uma indústria de suplementos de 57 bilhões de dólares vendendo pílulas de vitamina C, enquanto um saco de sementes de $2 fabrica a mesma molécula no seu armário. Eles deixaram o conhecimento morrer depois de 1945. A Comissão de Alimentos de Emergência de McKay foi dissolvida. Nenhum programa comparável existiu desde então. Eles criaram um sistema no qual o método de produção de alimentos mais barato e eficiente em termos de espaço disponível para um ser humano é desconhecido para a maioria dos americanos. Não porque alguém o proibiu, mas porque ninguém lucra em ensiná-lo. Considere as forças de mercado. A indústria de saladas embaladas dos Estados Unidos gera 6 e 15 bilhões de dólares anualmente. A indústria de suplementos dietéticos arrecada de 57 a 67 bilhões, vendendo em forma de pílula muitas das mesmas vitaminas e minerais que os brotos produzem naturalmente por centavos. O mercado global de alimentos processados excede 2 trilhões de dólares, e a margem de lucro do varejo sobre os brotos chega a ser de 4 a 16 vezes superior ao custo de produção doméstica. Um saco de $2 de feijão mungo seco produz brotos que valem de 14 a 28 dólares no supermercado, dependendo da sua perspectiva. Isso é um fracasso de mercado ou um sucesso de mercado? Um detalhe final. Em outubro de 2011, após o surto de feno grego alemão ter sido rastreado até um lote de sementes contaminado específico, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos levantou explicitamente o seu aviso contra os brotos caseiros. A EFSA disse aos cidadãos europeus que poderiam retomar a germinação caseira porque o risco tinha sido identificado e era de origem comercial. A FDA americana não fez uma distinção comparável. A Europa traçou uma linha entre a fábrica e a cozinha. A América não o fez. O homem que redescobriu o Pot Mason já havia arrecadado 120 milhões de dólares tentando reinventar o suco. Doug Evans cresceu com a dieta americana padrão na cidade de Nova York. Ele era um grafiteiro e alguém que abandonou o ensino médio. Ele se juntou à 82ª Divisão Aerotransportada do Exército dos Estados Unidos. Depois perdeu a mãe para o câncer e o pai para uma doença cardíaca. Após o exército, ele cofundou a Organic Avenue, lojas de alimentos orgânicos em Manhattan, e depois lançou a Juicero, uma espremedora conectada por Wi-Fi, apoiada por alguns dos capitalistas de risco mais proeminentes do Vale do Silício. 120 milhões de dólares em financiamento, uma máquina de 400 dólares, e então repórteres da Bloomberg demonstraram que era possível espremer os pacotes de suco proprietários com as mãos. A máquina era desnecessária. A humilhação foi total. Evans retirou-se para o deserto de Mojave e lá, parado em um deserto alimentar. A ironia não lhe passou despercebida. Ele descobriu que a tecnologia alimentar mais simples da Terra estivera esperando por ele o tempo todo. Ele começou a germinar, não como um hobby, mas como sua principal fonte de alimento. Um saco de sementes de $2 em um armário escuro, sem Wi-Fi, sem capital de risco, sem máquina de 400 dólares. Seu livro de 2020, The Sprout Book, tornou-se um best-seller nacional. Ele agora tem 198 mil seguidores no Instagram e fundou a Sprouting Company. O homem mais tecnologicamente conectado na sala havia perdido a tecnologia mais simples de todas. Ele não foi o primeiro a construir uma vida em torno disso. Steve Meyerowitz, conhecido mundialmente como Sproutman, passou 20 anos sofrendo de alergias crônicas, asma, psoríase e eczema, antes de adotar uma dieta de alimentos crus e vivos em meados da década de 1970. Seus sintomas de uma vida inteira desapareceram em 2 meses. A revista Vegetarian Times lhe deu o apelido. Ele fundou a Sprout House em Nova York, uma escola de não cozimento ensinando jardinagem interna 12 andares acima da rua. Ele escreveu 11 livros publicados em 15 idiomas. Ele apareceu na QVC e recebeu 953 pedidos em 3 minutos. Sua esposa, Beth Robbins, descreveu-o de forma simples: ele vivia como se cada dia tivesse 27 horas. Meyerowitz morreu em um acidente de carro em setembro de 2015. Ele tinha 65 anos. Seus filhos, Ari e Noah, de 25 e 16 anos, assumiram como os Sprout Brothers. E então a pandemia chegou e o mundo os alcançou. George Ball,
presidente da Burpee Seeds. Uma empresa fundada em 1876, descreveu a demanda da era Covid como o maior pico que ele já vira, superando tanto o bug do milênio quanto a crise financeira de 2008. A Baker Creek Heirloom Seeds relatou pedidos 500 a 600% acima do normal. A Oregon State University tornou seu curso online de horticultura gratuito e o anúncio no Facebook foi compartilhado 21 mil vezes. O anúncio de procura-se de Mackay de 1943, um vegetal que não exige solo nem luz solar. Encontrou seu público com 80 anos de atraso. Evans o encontrou. Meyerowitz dedicou sua vida a isso. Mackay tentou entregá-lo a 300 mil americanos durante uma guerra mundial. Agora é a sua vez. Você já ouviu antes, sem saber para o que estava olhando. O feijão seco é pequeno, 3 a 4 milímetros, verde-oliva, liso com uma casca brilhante que estala quando você despeja um punhado em um pote. O broto é de marfim pálido a branco, translúcido, crocante. Um cilindro delgado que se estende por 4 a 8 centímetros na colheita. Uma fina raiz branca pende abaixo. 2 cotilédones verde pálidos ficam no topo, ainda parcialmente envoltos na casca da semente que se rompe. Cultivado na escuridão, ele permanece branco através do estiolamento porque a ausência de luz impede a formação de clorofila. Exponha-o à luz e ele se tornará verde e amargo. Você pode encontrar feijão mungo seco em qualquer mercearia asiática, na maioria das lojas de produtos naturais, varejistas a granel e online. Meio quilo custa de 2 a 3 dólares. O orgânico custa cerca de 5 dólares e 50 centavos. Para germinação, adquira sementes especificamente testadas para patógenos de fornecedores como True Leaf Market, Sproutman, Todd Seeds ou Handy Pantry. Um balde de 25 libras custa de 30 a 50 dólares, representando centenas de libras de potencial comida fresca, selados em mylar com absorvedores de oxigênio. Os feijões secos duram 10 anos ou mais. O método é antigo e não exige nada que você já não possua. Tepo diz. Use 1/3 de xícara de feijão mungo seco em um pote de vidro de boca larga. Cubra com murim ou uma tampa de germinação de malha presa com um elástico. Mergulhe por 8 a 12 horas em água fria. Escorra completamente e inverta o pote em um ângulo de 45 graus para circulação de ar. Enxague e escorra 2 a 3 vezes ao dia com água limpa. Mantenha o pote em um local escuro à temperatura ambiente, 70 a 80 graus Fahrenheit. Colha em 3 a 5 dias quando os brotos atingirem de 1 a 3 polegadas. Enxague para remover as cascas soltas e refrigere. Eles duram de 3 a 5 dias. Uma nota sobre segurança. Porque a honestidade lhe serve melhor do que o exagero, utilize sementes específicas para germinação. Enxague bem. Mantenha seu equipamento limpo. A FED aconselha que indivíduos imunocomprometidos, crianças pequenas, mulheres grávidas e idosos cozinhem os brotos antes de comer. Um cozimento leve, um refogado rápido ou um branqueamento elimina o risco bacteriano enquanto preserva a maior parte da nutrição. Aqui está o que você agora possui. Um alimento que constrói suas próprias vitaminas a partir de nada além de água e tempo, que se multiplica 8 vezes em 4 dias, que custa centavos, que não exige terra, nem luz solar, nem estação de cultivo e nem experiência. 4.000 anos de uso contínuo entre as maiores populações da Terra. Ausente das cozinhas americanas. Não porque foi proibido, mas porque o sistema que lhe vende suplementos, saladas embaladas e comida de conveniência não tem razão para lhe dizer que ele existe. Um saco de 2 dólares, um pote de vidro, um armário escuro, 96 horas. Você não precisa de um jardim. Você não precisa de luz solar. Você não precisa de permissão. Você precisa de água e tempo. Mackay tentou dar isso à América em 1943. A guerra acabou e o conhecimento desapareceu. Este vídeo é a Comissão de Alimentos de Emergência que nunca voltou. Compartilhe-o.